Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma página do meu diário, o Diário de uma Imigrante. Para quem não me conhece, eu sou Karine Lima e eu sou imigrante aqui no Canadá, em Montreal. E eu criei esse podcast para a gente poder compartilhar histórias, eu poder contar um pouco da minha história para vocês, também ouvir histórias de vocês, e não só das pessoas que estão aqui no Canadá, mas também de pessoas que migraram para outros lugares, e apenas curiosos que querem saber como é a vida aqui, qual é a mágica, quais são os perrengues, enfim. Criei esse podcast para a gente criar conexões e trocar experiências e histórias, não só de imigração, mas também de viagens, de intercâmbios, de qualquer coisa que a gente queira conversar aqui. Afinal de contas, isso se trata de páginas de um diário. É o meu diário oficial, então eu estou realmente abrindo aqui para vocês o meu diário que eu sempre guardei as 7 chaves e agora eu estou aí colocando ele para o mundo. Bom, nos próximos 3 episódios, contando com esse, então esse mais 2, eu vou falar sobre os contras, que estavam lá naquela lista que eu comentei no primeiro episódio com vocês, que eu e o João, a gente fez uma lista de prós e contras. E aí, na lista de contras, existiam 3, certo? Família, amigos e o clima. E eu vou fazer um episódio para cada um desses temas que estavam ali naquela lista de contras. A começar hoje pelo tema de família, que eu acho que é um dos temas que pega a maioria das pessoas quando o tema é imigração, que é realmente você se mudar de um país para o outro. Às vezes não é nem só se mudar de um país para o outro, às vezes é mudar de cidade, às vezes é mudar de casa, que é uma casa mais afastada da casa dos seus pais. Enfim, o tema família é um tema que pega para muita gente, pegou para mim também. Como eu disse no primeiro episódio, até pegou mais para o João do que para mim, mas eu vou contar um pouquinho de como é a minha base familiar. E talvez muitas pessoas vão se conectar com esse estilo de como foi a minha criação e como são os meus pais até hoje. E talvez tenham pessoas que vão falar: nossa, minha família é completamente o oposto disso. Então, me deixa saber aqui no comentário no final desse episódio qual é o seu estilo de família e como foi para você essa experiência de sair do país e deixar a sua família. Para começar, quando a gente decidiu oficialmente sair do Brasil, quando a gente começou a contar para algumas pessoas, a pergunta que mais me rondava era assim: não era, ah, mas nossa, por quê? Por que você decidiu? Para onde você vai? Não, a primeira pergunta era sempre: mas você vai ter coragem de deixar os seus pais aqui? Era sempre essa pergunta. E para explicar essa coragem de deixar os meus pais aqui, que eu nem sei se eu posso dizer se é o que é uma coragem, eu vou explicar para vocês como era, como foi a minha criação e a minha relação com os meus pais e o porquê que foi tão, entre aspas, fácil deixar os meus pais no Brasil e vir para o Canadá. Bom, e para contar essa história eu vou ter que voltar um pouquinho no tempo, não é mesmo? Eu acho que a nossa geração, assim, os 30 mais, ainda era uma geração onde os pais tiveram a gente muito jovens. Os meus pais tiveram a minha irmã quando eles tinham, a minha mãe tinha 20, meu pai 22, e me tiveram quando minha mãe tinha 22 e meu pai 24. Ou seja, eles eram basicamente duas crianças. Para mim eram duas crianças ainda, porque eu fico tentando imaginar assim, eu com 20 anos, gente, eu ainda estava na faculdade, eu ainda não sabia o que eu queria fazer da vida direito, eu estava meio perdida. E eu fico imaginando, se eu tivesse um filho naquela época, com 20 e tantos anos, por mais que eu tivesse mais energia do que eu tenho hoje, mas, tipo, eu acho que a nossa geração, assim, os 30 mais, vão entender que 20 é muito jovem pra gente ter um filho, né? Porque as pessoas que tiveram filhos com 20, as pessoas aqui da minha idade que tiveram filhos com 20, sabe hoje em dia que 20 é uma idade muito, muito jovem para se ter um filho. E as pessoas que tiveram ali com 30, 30 e poucos, também sabem que 20 é uma idade muito jovem para se ter um filho. Então eu fico pensando, gente, eles eram duas crianças, com duas crianças, entendeu? Imagina só, você ser dois jovens tentando ser adulto, tentando decifrar a vida com duas crianças ali para criar, que dependem 100% de você.
É muito louco isso. E podia ter dado muito errado. Podia ter dado muito, muito errado. Podia... Mas graças a Deus deu muito certo. Eu acho que eles conseguiram, da maneira deles, fazer o melhor que eles conseguiram. E eu acho que realmente foi o melhor que eles fizeram com relação à nossa educação, com relação à nossa criação. Eles abdicaram de muitas coisas, obviamente, né? Faculdade e outros estudos, né? Alguns trabalhos, trocar o trabalho que ama pelo trabalho que precisa, mas eu acho que eles conseguiram, da melhor forma, não passar esse peso para nenhuma de nós. Eles abdicaram de muita coisa, mas nunca foi eu abdiquei de tudo isso por sua causa, sabe? Eles nunca colocaram esse peso em cima da gente. E eu admiro isso pra caramba, assim, nos dois, sabe? A minha mãe decidiu abdicar de uma carreira para ser dona de casa e ficar com a gente. Ela dedicou 100% a vida dela a estar com a gente, comigo e com a minha irmã. E o meu pai, com certeza, abdicou de sonhos, né? Não fez uma faculdade que ele queria muito na época, em prol de trabalhar, porque ele precisava manter o sustento da casa, porque afinal de contas tinham duas crianças precisando ali deles e tal. Outra coisa, eles nunca abriram mão, por mais a gente nunca teve uma situação financeira incrível, era sempre altos e baixos. Mas mesmo assim, eles fizeram questão de fazer o impossível para que a gente sempre estudasse em escolas particulares que promovessem um bom estudo, uma boa educação. Então eles se desdobraram em mil para conseguir fazer isso acontecer. E não só isso, eles nunca deixaram faltar nada pra gente. E por mais que a gente pedisse alguma coisa e aí eles falassem, não, não dá porque a gente não tem dinheiro, passava ali alguns meses e era uma data comemorativa, um Natal, um aniversário, um Dia das Crianças, eles davam um jeito de arrumar o dinheiro para comprar aquilo que a gente tinha pedido e nos presentear com aquela. Eu lembro muito bem da Polly, que eu queria muito uma Polly que trocava as roupinhas e eu tinha fascinação pela Polly, mas eu amava trocar as roupinhas da Polly. E a Polly, na época, era uma coisa caríssima, assim, né? Você ia na ReHap, era muito caro uma boneca da Polly, a mochila da Polly, o carro da Polly, a casa da Polly, o guarda-roupa da Polly, enfim. E eu queria muito uma Polly, e os meus pais, no dia que a gente foi na ReHap, eles falaram, não, não dá, filha, não tem como, a gente não tem dinheiro para comprar. Eu falei, tudo bem, nunca fomos das crianças que esperneia e chora no meio de uma loja. Tudo bem, não dava para comprar, não dava para comprar. E eu não lembro se foi Natal ou meu aniversário, eles foram até a ReHap, compraram a Polly e me deram de presente. Eu tenho aquela Polly até hoje, com suas roupinhas, que hoje em dia deve estar tudo grudada, porque era meio látex, né? Que aquelas roupinhas devem estar tudo engrumeado uma na outra. Assim. Bom, voltando ao assunto. Os meus pais sempre foram assim, de realmente dar valor à educação e eles criaram a gente muito bem, assim, com valores, com uma educação que eu acho exemplar, assim, a gente, puxando um pouquinho a sardinha para o meu lado e para a da minha irmã, mas somos pessoas extremamente educadas, extremamente respeitosas, a gente é solícita, né, empática, e eu acho que isso vem sim da criação que a gente teve em casa, de como a gente viu as coisas acontecerem. Até acho que às vezes a gente é empática demais, podia ser um pouquinho menos, mas eu acho assim que veio de valores e personalidades que a gente viu em casa e que a gente cresceu com isso, de que a gente foi bem educada, de que a gente teve esse exemplo dentro de casa para a gente conseguir seguir com isso sendo uma coisa natural, que a gente só faz. Não é ensaiado, a gente não ensaia para ajudar alguém. O respeito pelas pessoas, pela sua cultura, pela sua identidade, pelo seu caráter, pelo seu corpo. Eu acho que tudo isso veio de uma criação que a gente teve dentro de casa. Não estou dizendo que a minha família é livre de defeitos, tá bom? Toda família tem defeitos, toda família erra e acerta.
Assim como eu erro e acerto, meus pais também erraram e acertaram, e erram e acertam até hoje. Eu acho que ninguém aqui tenta ser perfeito, mas a gente tenta fazer o melhor. E isso eles fizeram muito bem. Eles fizeram incrivelmente bem. Dito isso, como eu disse, eles sempre foram muito de não colocar o peso das coisas que eles não conseguiram conquistar, né? Porque eles tiveram a gente muito jovem, eles nunca colocaram esse peso em cima da gente. Então, tudo que eles podiam promover pra gente que eles não tiveram acesso, eles faziam. Então, junto com a escola, eles sempre fizeram questão de pagar um curso de inglês fora da escola, né? Porque na escola a gente aprendia ali o básico, o verbo to be, mas eles sempre pagaram ali uma wizard da vida para que a gente pudesse ter o inglês como um segundo idioma. Então, desde que eu tinha 10 anos, eles pagaram um curso de inglês para que eu fizesse, e eu acabei o curso quando eu me formei no colégio. Então era um curso longo e eles, mesmo com sufoco, como eu disse, minha família não vem de uma situação financeira incrível, com muito sufoco e muita ajuda. Eles pagaram não só a nossa escola particular, que sabemos que não é barato, como um curso de inglês para mim e um curso de inglês para minha irmã. Eles ainda pagavam o curso de dança que a gente fazia. E era pagar não só o curso, como a mensalidade do clube onde a gente fazia o curso, como as fantasias que a gente usava para as apresentações. Para vocês verem o quanto meus pais se desdobraram em mil para fazer com que a gente acontecesse, assim, com que Camila e Karine conseguissem acontecer. E quando eles faziam isso, eles não tinham a dimensão do quanto aquilo ia ajudar a gente mais para frente. O curso de dança poderia parecer só um hobby, é só para ela se distrair durante a semana, fazer uma coisa diferente, movimentar o corpo. E hoje eu sou professora de dança em Montreal. Eu acho que eles não tinham a dimensão do que é que eles estavam financiando ali naquela época. Bom, voltando nesse tópico de que eles nunca colocaram um peso das coisas que eles não conquistaram em cima da gente, ainda nesse tópico, foi graças a isso que a gente conseguiu sair do Brasil. Meus pais, eles sempre deixaram muito claro de que eles não tiveram filhas como plano de aposentadoria. Eles nunca pensaram que a nossa criação, de alguma forma, ia beneficiar ou privilegiar eles no futuro. Eles não deram uma boa educação pra gente, pensando, se eu pagar uma escola particular, talvez ela consiga fazer uma faculdade boa e aí ter um bom emprego, e aí ela vai ter muito dinheiro e ela vai poder cuidar de mim na velhice. Eles nunca. Bom, se esse pensamento passou pela cabeça deles, eles nunca verbalizaram esse pensamento e nem nunca transpareceram esse tipo de pensamento também. Sempre foi extremamente o contrário. Eles nunca falaram pra gente, tipo, você precisa ser alguém na vida, porque quem é que vai cuidar de mim? Eles têm extremo pavor de imaginar que um dia a gente vai precisar cuidar deles. Pavor. Você fala assim, mas quem vai cuidar de vocês? Eles fazem, me coloca numa clínica. Eu espero que a gente tenha dinheiro suficiente para você conseguir pagar uma clínica pelo menos boa. Eu não quero dar trabalho para ninguém. E eu acho que isso, o fato deles nunca terem colocado o peso das coisas que eles nunca conquistaram, em prol de dar uma boa educação pra gente, e nunca colocarem o peso de que um dia eles precisassem da nossa ajuda para viver, isso é o que me dá, não só a mim, mas a minha irmã também, a liberdade para ir, entendeu? Para fazer o que você quiser, para ser o que você quiser, para estar onde você quiser. E isso é maravilhoso, assim. Eu acho que ter vindo de uma base familiar assim, dessa forma, onde a liberdade ela foi ensinada como uma forma bonita de se viver, eu acho que isso é o que dá a força e aquela coragem
que a gente comentou ali no começo do episódio, que as pessoas me perguntavam: você vai ter coragem de deixar os seus pais aqui? Sim, porque essas asas aqui, quem criaram foram eles. Eles que criaram essas asas para que a gente pudesse voar para onde a gente quisesse. Isso não quer dizer que estando aqui a gente sente menos saudade, porque eles me criaram tão livre que eu não sinto saudade. Mentira! Eu sinto saudade de um almoço de domingo na casa deles, eu sinto saudade, às vezes, de mandar uma mensagem, a correria do dia, às vezes, impede que a gente faça isso. Tanto que quando a gente liga, a gente fica horas conversando. A saudade, ela existe, ela sempre vai existir, nunca vai embora. A preocupação, ela sempre existe. Meus pais moram em Santo André, numa casa. O meu coração fica agoniado só de. Eu tento nem pensar em meu pai ou minha mãe voltando tarde para casa e abrindo o portão da garagem, se vier alguém. Eu tento nem pensar nessas coisas, porque senão eu fico desesperada. Eu me preocupo com eles. Eu estou aqui longe, mas eu me preocupo com o que está acontecendo lá. E eu acho que esse é o maior problema de estar longe. Porque se acontece alguma coisa, a gente não tá perto, né? Meio óbvio, mas também não é tão óbvio assim, né? Lembro que esse ano aconteceu, mas foi mais sério em 2023, se eu não me engano. Meu pai foi internado e ele ficou na UTI por um tempo. E aí pronto, foi o suficiente para todo mundo enlouquecer aqui. E eu lembro que na época eu liguei para minha irmã e falei, não seria melhor a gente ir pro Brasil, né? Todo mundo, vamos lá, a gente descobre o que tá acontecendo e tal. E aí ela me falou assim, Karine, a gente estando lá, a gente muda o cenário? Eu falei, não. A gente estando lá, a gente consegue tirar ele da UTI? Não. A gente estando lá, a gente vai conseguir falar mais vezes com ele do que a minha tia tá conseguindo, no caso? Não. A gente conseguiria mais respostas do médico? Não. A gente não conseguiria mudar absolutamente nenhum cenário se a gente estivesse lá de presença física. Mas a gente mudaria um único cenário, que meu pai ficaria puto se a gente tivesse pegado o avião e ido até lá para ficar com ele. Para você ver que eles sempre tiveram essa coisa de não ser um fardo para nossa vida. E eles fizeram isso muito bem, assim, porque hoje é óbvio que a gente se preocupa, é óbvio que em alguns momentos a gente queria estar perto, é óbvio que às vezes estando perto seria mais fácil, mas a gente mudaria o cenário, as coisas que aconteceram, os problemas que foram criados. Eu conseguiria mudar alguma coisa estando lá, de presença física? Não, eu não conseguiria mudar absolutamente nada. Nada do que aconteceu. Eu não iria prevenir meu pai de ficar doente, eu não iria prevenir a internação, eu não conseguiria prevenir absolutamente nada estando lá de presença física. E isso é o que dá o alívio no coração, que a gente pensa, eu não ia conseguir mudar nada. Não faria diferença eu estar aqui ou estar lá. E além do que, eu estar lá, o meu pai ficaria nervoso, mais nervoso, porque eu paguei caro numa passagem só para ir visitar ele no hospital. Eles realmente são assim. E você pode estar se identificando muito com essa história dos meus pais, como pode estar falando, meu Deus, meu pai e minha mãe não são nada assim. Eles são completamente diferentes disso. E só pra gente começar aqui a caminhar para o fim desse episódio, uma coisa que eles deixaram sempre muito claro é que eles sempre quiseram que a gente fosse feliz. Que a gente fizesse o melhor que a gente pode com a nossa vida, com a educação que eles nos deram, com tudo que eles conseguiram promover pra gente, que a gente pegasse tudo isso e fizesse alguma coisa boa com isso. Que a gente conseguisse seguir a nossa vida com isso. Eu acho que por isso tantas coisas incríveis também aconteceram na nossa vida, sabe? Mas é óbvio que sempre acontece um draminha, assim, né? Uma coisinha. Às vezes a gente conversa com a minha mãe, e ela fala: quando vocês vierem pro Brasil, eu vou amarrar vocês no pé da cama pra vocês não irem mais embora. É óbvio que sempre vai rolar, porque a saudade, ela acontece, ela é real. Eu sei que eles sentem a nossa falta lá, eu sei que faz diferença a gente não estar lá de vez em quando.
Mas eu também sei que eles preferem 1000 vezes sentir a saudade, mas ver que a gente tá feliz, do que não sentir a saudade, mas ver a gente extremamente infeliz. Porque a gente ficou lá por eles, entende? Escolher ficar no Brasil por causa dos meus pais, eu acho que eles não aguentariam isso. Eles, de forma alguma, iam suportar saber que eu escolhi abrir mão de ser feliz em outro lugar em prol de ficar lá por causa deles. Eles não suportariam essa escolha. E eles nunca verbalizaram isso, mas eles transparecem essa informação. Vai ser feliz em outro lugar, mas não fica aqui por minha causa. Meus pais são exatamente assim. Bom, como eu comecei esse episódio, a família sim era uma parte dos contras, né? De não estar presente em datas importantes, de não estar presente em casos de necessidade. Era sim um contra, era sim uma coisa que doeu para abrir mão. Não vou dizer que não, mesmo que eles tenham criado a gente de uma forma muito livre, de uma forma muito bonita, para que a gente conseguisse seguir aí a nossa vida, ainda assim doeu abrir mão, em alguns momentos ainda dói, em alguns momentos ainda machuca. A minha mãe sempre foi um pouquinho mais dependente emocional, assim, da gente, né, minha, da minha irmã e do João e do Gui também, né, os genros queridos. Mas o meu pai, ele sempre foi tipo, não, minha filha, vai embora, entendeu? Você não tá fazendo aqui ainda. Mas eles sempre acharam um equilíbrio muito bom entre depender emocionalmente, mas não aprisionar. Nunca foi uma moeda de troca. Nunca foi. A nossa criação nunca foi uma moeda de troca. Eles nunca fizeram algo pra gente esperando que a gente retribuísse isso de alguma forma, a não ser sendo extremamente feliz. Eu acho que isso eles fizeram muito bem. Parabéns, pai e mãe. Vocês arrasaram nesse quesito. E eu tô falando aqui só dos lados positivos, tá, gente? Não quer dizer que a gente não tem os nossos problemas, que às vezes a gente não se estressa uns com os outros também. Mas foi graças a essa criação que hoje a gente tá aqui no Canadá. E foi por isso que eu tive coragem de deixar os meus pais e partir nessa aventura muito louca que foi sair do meu país e tentar a vida em outro lugar, em outro idioma, em outra cultura. Bom, gente, como eu disse lá no primeiro episódio também, todo episódio eu vou terminar com uma certa reflexão. Esse episódio, como eu tô falando sobre a minha família, não é bem uma reflexão, mas é uma página do meu diário. Não é um texto, é uma música, na verdade, que eu escrevi quando a gente chegou aqui. Escrevi numa página do meu diário e eu vou ler essa página para vocês. Eu passei pro computador para ficar mais fácil. E eu vou ler e vai servir como reflexão para esse fim desse episódio que já é bastante emotivo para mim, mas vamos lá. Como eu disse, é uma música, mas ela é em inglês, então eu traduzi e eu vou ler a tradução, tá bom? Porque nem todo mundo que ouve o podcast sabe falar inglês, então eu vou ler a tradução da música. 93 milhões de milhas do sol, as pessoas se preparam, porque lá vem uma linda luz além do horizonte, que atinge os nossos olhos. Caramba, como é linda! Minha linda mãe, ela me disse: filha, você irá longe na vida. E se você fizer tudo certo, você vai amar qualquer lugar que você for. Apenas saiba, onde quer que você vá, você sempre pode voltar para casa. Vou precisar de um minuto aqui. Ainda não acabou. 240 mil milhas da Lua. Percorremos um caminho muito longo para pertencer a esse lugar, para que a gente possa compartilhar essa vista de uma noite gloriosa. Caramba, como é lindo! Ai, o meu irrefutável pai, ele me disse: filha, às vezes pode parecer escuro, mas a ausência da luz é uma parte necessária. E apenas saiba, você nunca estará sozinha. Você sempre pode voltar para casa. Ih, gente, calma aí. Há sempre uma mão a qual você pode segurar. E apenas saiba, aonde quer que você vá,
você nunca estará sozinha. Você sempre voltará para casa, porque você pode ver que a sua casa está bem aí dentro de você. Ui! É exatamente isso. Eu acho que a mensagem dessa música foi exatamente a mensagem que os meus pais me passaram quando eu falei para eles que eu ia mudar para o Canadá e que eles não podiam estar mais felizes por mim e que eu sempre teria um lugar para voltar, caso eu precisasse, caso eu quisesse voltar. E é isso, essa música chama 93 Million Miles, do Jason Mars, para quem quiser escutar. Eu vou encerrar esse episódio aqui com esse texto dessa música. E me deixa saber aqui nos comentários que outros temas vocês querem saber. Me conta aqui como é, se você teria coragem de deixar a sua família, se você teve coragem de deixar a sua família, se a sua família é igualzinha à minha, ou se é completamente diferente, provavelmente mais parecida ali com a do João. Qualquer dia eu trago ele aqui para contar a parte dele da história. Então é isso, gente. Muito obrigada mais uma vez por me ouvirem, por estarem comigo aqui lendo mais uma página do meu diário. E eu espero vocês na semana que vem para falar do outro contra que tinha ali na nossa lista, o tema de amizades. Então eu espero vocês na semana que vem, toda quarta-feira, 8 horas da noite. É isso. Um beijo para vocês e até a próxima.